estamos aqui hoje para estudar nossa última lição da série Os 10 Mandamentos. Lição essa que traz como tema o segundo grande mandamento. É a lição de número 13. Essa lição, tá ali o texto base, acho que houve um errinho aqui de digitação provavelmente, que está em Êxodo 20, 39. Mas isso não é possível porque o capítulo 20 do livro de Êxodo vai até o versículo 26, certo? Então, eu até coloquei aqui, entre outros textos que mencionam esse versículo, nós vamos ler aqui Mateus 22. Vamos ler dos 37 ao 39. Diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o versículo 39 é o texto base do nosso estudo. Mas nós lemos o primeiro grande mandamento, porque a gente vai ver nessa lição que não tem como falar de um mandamento ou cumprir um mandamento sem que antes cumprimos o outro, ok? Bom, e na introdução aí da revista, o autor traz uma história, não sei se verídica ou se uma parábola, né, para dar aqui, para a gente estar comentando, mas o fato é que essa história traz um estilo de vida de alguém que vive o amor ao próximo, né, e os frutos disso. Mostra para nós que aquilo que a gente planta, a gente colhe, né, a lei da semeadura. Se eu faço, eu tenho de volta. E aí conta a história de um homem, um mecânico, né, que ao se deparar com alguém necessitado na beira da estrada, uma mulher, ele então resolve ajudar essa pessoa e a moça vai tentar agradecer, quer pagá-lo. Ele diz que não, porque ele está ali para ajudá-la de fato, ele não está visando dinheiro. E ele diz para ela, então, quando ela encontrar alguém necessitado, ela fazer a mesma coisa, né? Ela compartilhar desse amor, desse bem ao próximo. E essa moça lembra-se de Paulo ao encontrar com uma outra mulher, uma mulher grávida, uma garçonete, já no fim da gravidez. Ela então se lembra de Paulo, do que Paulo fez por ela, e ela então faz a mesma coisa por essa mulher. Ela abençoa essa pessoa com uma quantia em dinheiro. E para surpresa, no final da história, a mulher que recebe essa bênção é justamente a esposa de Paulo. Ou seja, Paulo fez um bem sem esperar nada em troca e foi recompensado de uma forma surpreendente, né? Se essa história for verídica, que alegria, que experiência que a família de Paulo pôde experimentar, pôde viver. Não é verdade? Então, e aí a gente vamos modificar um pouquinho essa história, só para a gente falar um pouquinho sobre a questão do amor. Aqui, de forma muito bonita, né? A gente viu Paulo amando, demonstrando o seu amor, o amor ao próximo, não é mesmo? E recebendo a gratidão dessa mulher e a recompensa imediata. Joia, que legal, que bênção, né? Assim, a gente quer amar todo dia, toda hora, né? Quem dera se a gente passasse, poxa, eu vou amar ali, aí eu vou, né? Mas nem sempre isso acontece. A gente, às vezes, vai se deparar com a ingratidão. A gente vai se deparar com pessoas que vão receber, vão até agradecer, mas vão seguir o seu caminho sem fazer absolutamente nada em relação ao que receberam. Ao contrário dessa mulher, que, além de ter sido agradecida em relação a Paulo, ela passa adiante aquilo que recebeu. Ok. Mas poderia ter sido justamente o contrário. Poderia ter sido uma mulher ingrata. Paulo poderia não ter recebido absolutamente nada. Essa bênção poderia não ter chegado a Paulo, não nesse momento e não dessa maneira. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o amor ao próximo é um mandamento, é uma ordem de Deus. Nós estamos vendo aqui, é o segundo grande mandamento, e nós já vimos em lições anteriores, né? A gente já vem falando disso há bastante semanas, que mandamento é ordem. Então, amar o outro é uma ordem dada por Deus. Então, isso independe da reação do outro.
se o outro vai ser grato, se o outro vai retribuir. Não depende. Certo eu estou de que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Sim. Mas não necessariamente nós vamos colher das mesmas pessoas no mesmo momento. Você pode levar uma vida inteira semeando, 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 semeando. E a colheita só vir depois que você partir dessa terra, quando você for para a glória. Eu creio de verdade que a gente colhe aqui também. Eu, pelo menos, experimento isso na minha vida. Eu estou sempre colhendo aqui. E quando eu digo colher aqui, eu não estou falando nem de situações práticas como essa que Paulo aqui da nossa história experimentou, não. A bondade de Deus, gente, é bondade. São detalhes tão pequenininhos que às vezes, se a gente não estiver atenta, passa despercebido, mas a gente vê assim, bondade de Deus, graça de Deus. E é certo que quem planta feijão vai colher feijão. Quem planta arroz vai colher arroz. Não tem como plantar feijão e colher arroz. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre você vai receber imediatamente de volta a colheita daquilo que você está plantando. Porque nós estamos plantando, mas estamos... nós vamos colher na eternidade. E isso já está de bom tamanho, né? Mesmo que a gente não colha aqui. Mas a gente colher na eternidade, vamos colher na eternidade, já é maravilhoso. Mas o que eu estou querendo exatamente dizer a respeito disso? É que a gente precisa... que amar o nosso próximo é uma evidência de que amamos a Deus. E deve-se ser de forma... como eu posso aqui usar o termo? Sem esperar nada em troca. Imagine se Jesus ficasse esperando a nossa gratidão o tempo todo. Quando Jesus curou 10 leprosos, eu não sei se eu aqui coloquei esse texto, se eu não me engano está em Lucas 17, e é isso mesmo. Lucas 17, deixa eu ver aqui. A partir do versículo 11, do versículo 11 ao 19, conta a história de 10 leprosos que foram curados por Jesus. Mas apenas um daqueles leprosos voltaram para agradecer. Os 9 foram embora. Mas a Bíblia, quando a gente vai lendo, né, após esse relato, a gente vai vendo que o ministério de Jesus continuou. Que Jesus não ficou frustrado, ele não ficou paralisado porque, poxa, eu demonstrei tanto amor curando aqueles 10 leprosos e só um voltou para me agradecer. Imagine se Jesus ficasse amargurado e deixasse agora de fazer o bem, de continuar servindo, de continuar demonstrando amor por causa da ingratidão de 9 leprosos. Não, ele continuou, porque o amor é fruto da nossa relação com Deus. Independe da reação do outro, da atitude do outro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o cumprimento de uma ordem que foi dada por Deus para mim. Eu entendo que essa ordem é para mim, então eu cumpro essa ordem. E não depende se o outro vai me agradecer, não depende se o outro vai fazer bem para mim também. E não depende. Depende da minha relação. Eu amo a Deus e por isso eu amo o meu irmão. Porque essa foi a ordem de Deus. Aqui como a gente leu, 1 João 4, versículo 21. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não é uma sugestão, não é uma ideia de assim, você ama a Deus, que legal. Então, olha só, vou te dar uma dica. Ama também seu irmão, se der, né? Uma sugestão aí, legal. Não, é um mandamento. Se você ama a Deus, ame também ao seu irmão. Mas parece que isso é algo muito abstrato. Tá bom, não, eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Algo abstrato. Mas o amor tem a ver com atitude. Amor tem a ver com ação, com decisão, com escolhas. O livro de João, capítulo 3, versículo 16, que a gente gosta tanto de recitar e às vezes a gente fala e não pensa no que está falando. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Ele deu. Então, tem
ele amou e ele direcionou, ele tomou uma atitude, uma decisão, ele fez algo em direção àquilo que era alvo do seu amor, que sou eu e você. Ele amou a gente, por isso ele deu o seu filho. Ele fez isso, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, mais uma vez, eu vejo que o amor de Deus, que amar o próximo, não depende do outro, depende da minha decisão de amar, da minha decisão de obedecer. No ponto 1, fala justamente disso que nós estamos já mencionando, a interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento. Aqui o primeiro mandamento diz que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, sobre todas as coisas. E por que isso está diretamente ligado a amar o outro? Porque somente amando a Deus eu posso amar o outro. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. E aquele que diz que ama as pessoas e não ama a Deus é mentiroso também. Carrega em si uma falsa pretensão. Tem gente que vive de caridade. Ai, coisa boa, serve aqui, faz ali, tem ONG, né? E aí leva comida para as pessoas moradores de rua, e doa roupa, e nananã. Mas vive uma vida totalmente dispersa, distante de Deus, na prática do pecado, descumprindo todos os outros mandamentos. E aí a pergunta vem: essa pessoa ama o seu próximo? Mas é possível fazer bem para o próximo sem amá-lo? E aí eu queria ler 1 Coríntios 13, especialmente o versículo 3. Esse texto de 1 Coríntios fala sobre o amor, né? Sobre amar, essa coisa linda do amor, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e nananã. Mas no versículo 3 fala assim: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me aproveito. Ou seja, é possível fazer obra social, é possível sustentar ONGs, é possível fazer caridade e não amar verdadeiramente. Porque a única forma, a única maneira de amar alguém de verdade é amando a Deus em primeiro lugar. Porque em nós não há bondade suficiente, não há amor. Nós nascemos do pecado, nossa carne, nosso eu é pecaminoso. Nós somos egoístas, a gente só pensa na gente. Nós, pessoas sem Jesus. É só em Jesus que nós temos a capacidade de amar o outro, de dar honra para o outro, de colocar o outro em prioridade, em preferir honra uns aos outros. É só com o amor de Deus, não tem como. Então é amando a Deus que eu amo o meu próximo. E a evidência de que eu amo a Deus é quando eu obedeço aos seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é amar o próximo. Então percebe que é um ciclo. Eu não tenho como amar a Deus e odiar as pessoas. Não tem como. A Bíblia fala disso, né? A gente leu aqui. E também não tem como amar as pessoas e não amar a Deus. Ah, mas Fernanda, como é que alguém vai saber que ama a Deus? A pessoa tá lá fazendo todo o bem, tá fazendo isso. Como é que eu vou dizer que essa pessoa não ama a Deus? Não, você não tem que dizer mesmo, né? Mas é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que aquele que não obedece os mandamentos não ama a Deus. Tá aqui, olha, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Querido, se você diz que ama a Deus, mas não tem nenhuma preocupação em obedecer os 10 mandamentos, e os 10, quando eu digo, é obedecer os mandamentos, os ensinos do Senhor, os princípios da sua palavra. Eu não estou dizendo que você não vai cometer erro, não é isso que a gente está falando, né? A gente vem estudando tudo isso. É possível, a gente cai, nós erramos o alvo, mas aquele que insiste em viver na prática do pecado, descumprindo os princípios da palavra de Deus, insiste em dizer que ama a Deus,
esse carrega em si uma falsa pretensão, é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo isso. Bom, no ponto 2, diz assim: amar o próximo é transbordar o amor de Deus. Amar o próximo. Mas como que eu consigo isso? É possível? Como? Se nós temos um coração duro, se nós somos a nossa carne é pecaminosa, se nós somos nascidos do pecado. Lá em Ezequiel 36, olha, de 26, deixa eu abrir aqui, 36, versículos 26 a 28, diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, é o relacionamento com Deus que ele tira de nós aquele coração endurecido pelo pecado de pedra, incapaz de amar, e coloca um coração de carne, onde eu transbordo no outro o meu amor a Deus. Aliás, o amor de Deus que habita em mim, porque aquele que está em Deus, o amor de Deus permanece nele. E se o amor permanece em mim, o meu relacionamento com o outro vai evidenciar esse amor. É simples assim, é uma matemática muito simples. Se eu amo a Deus, eu obedeço aos seus mandamentos, o amor de Deus está em mim. E ao me relacionar com o outro, então eu derramo desse amor. É isso que a palavra de Deus então nos diz. E aqui, né, o autor vai falar disso, que o Senhor, ele resume, ele pega todos os 10 mandamentos e resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Porque se eu amo o meu próximo verdadeiramente, eu não vou adulterar, eu não vou viver na prática do adultério, eu não vou viver na prática da mentira, eu não vou ter outros deuses, eu não vou cobiçar o que é do outro. Eu vou cumprir a lei de Cristo. É amando a Deus sobre todas as coisas que eu consigo cumprir toda a lei. Então, os 10 mandamentos, a gente pode pegar um pacote grande, colocar aqui amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo e colocar tudo dentro. Se eu amar a Deus, eu vou ser capaz de fazer todas as outras coisas e andar. Não é difícil. É lindo porque, assim, Deus não é um Deus carrasco. Deus jamais deixaria ordens e mandamentos para nós se não fôssemos capazes de cumprir, estando nele. Porque sozinhos, de fato, nós não temos condição alguma de cumprir. Nós precisamos estar com ele, agarrados nele, enraizados nele. E só com ele, com o amor dele dentro de nós, se eu permanecer nele, ele permanece em mim, o amor de Deus permanece em mim, e então eu tenho condições de amar o outro, né? No ponto 3, diz assim: amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. Bom, ele conta aqui logo no início desse ponto 3, ele fala da experiência do avião, né? Que ele teve ao entrar no avião, e quem já viajou de avião aí vai poder confirmar isso, né? Que quando você, antes do avião levantar voo, você recebe todas as instruções ali, né? Se acontecer algum incidente, se começar a ter uma turbulência, se o avião, sei lá, houver uma queda, né? Eu, pelo menos, quando viajei a primeira vez, eu achei isso horroroso, ter que ouvir essas coisas, né? Porque eu já tinha muito medo, e aí, ouvindo isso, eu fiquei mais amedrontada ainda. E ao ler isso aqui, eu até me lembrei, né? Que, de fato, quando lá, né, a aeromoça ou o piloto, quem quer que seja lá, dá essas orientações dentro do avião, e aí ele chega na hora da máscara, ele fala assim: olha, se acontecer alguma coisa com o avião e tudo mais, vai cair máscaras, né, na sua frente, aí na sua cadeira. Primeiro você coloca a sua e depois você vai socorrer se alguém tiver com dificuldade. Isso soa, de fato, uma atitude muito egoísta, né? Poxa, eu vou ver alguém do meu lado morrendo sem oxigênio e eu vou ainda me preocupar em colocar a minha para depois ir fazer. Parece uma coisa egoísta, né? Parece um pouco contraditório, já que a palavra de Deus diz que a gente deve preferir em honra os outros, né? Parece uma coisa contraditória, mas não há contradição alguma. O fato é que, sem cuidar de mim, eu fico impossibilitada de cuidar do outro. Se eu ficar sem oxigênio, eu vou morrer. E aí, morre eu e quem estiver do meu lado. Mas se eu estou segura, respirando, eu posso ajudar quem está do meu lado, quem está do outro lado, eu posso sair pelo avião ajudando
quem quer que seja que estiver com dificuldade. Mas para isso eu preciso estar segura, eu preciso estar bem. Agora é importante a gente pontuar que é preciso equilíbrio, porque os dois extremos, viver nos extremos é ruim, vai dar ruim. A gente precisa buscar o equilíbrio. Se eu só fizer pelo outro e não cuidar de mim, eu estou cometendo pecado. Porque a Bíblia diz amará o teu próximo como a ti mesmo, e aqui a gente vai ver Paulo orientando Timóteo, né, dando as orientações ali, dizendo, cuida primeiro de você, tenha cuidado de ti mesmo. Então é uma orientação. Então eu preciso, de fato, cuidar de mim mesmo. Mas se eu só cuido de mim e esqueço o outro, aí eu já estou vivendo outro extremo, eu estou sendo egoísta. Então a gente precisa manter o equilíbrio. À medida que eu vou cuidando de mim, eu vou dando para o outro. É como se eu vou me abastecendo para ir alimentando o outro. Aí minha comida vai esvaziando, eu venho aqui, como mais um pouquinho e vou distribuindo. É mais ou menos assim. Não fico no extremo, só dou pro outro, só dou pro outro, só dou pro outro, só dou pro outro. E eu vou me esvaiando aqui, daqui a pouco morri. E o outro vai continuar também morrendo, porque daí se eu morri, ninguém mais vai dar nada, acabou, né? Não. E também não posso só pegar pra mim, pegar pra mim, pegar pra mim, e o outro vai morrendo, 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 e eu pegando pra mim, pegando pra mim. Não. É uma troca. É amor de Deus, né? Eu me alimento, eu me encho de Deus, o amor de Deus está em mim e eu vou distribuindo, eu vou entregando, eu vou dando para o outro, tá certo? Então, é isso. E aí, o Paulo vai dizer aqui, né? O autor traz essa informação aqui para nós, olha, que o apóstolo Paulo, sabendo que estaria completando a sua carreira nesse mundo, enviou um conselho ao seu discípulo Timóteo. Era o velho pastor aconselhando o jovem pastor, e o parecer foi: tem cuidado de ti mesmo. Está lá em Timóteo 4,16. Então, a recomendação era que antes de você querer cuidar dos outros, cuide de você. Faça por você, alimente-se você, para então você poder alimentar os outros, para você poder cuidar do outro, né? E quantas das vezes a gente vai se esquecendo disso, só dando e esquece. É preciso ter equilíbrio. Isso também é saudável e é da vontade de Deus, isso agrada a Deus. A única forma de demonstrar o nosso amor a Deus é manifestando em amor ao nosso próximo. A prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, antes tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para poder cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele ensinará você a amar o seu próximo. É natural. E aqui, Pensar e Agir, ele diz assim, é possível amar a Deus e ignorar as pessoas? Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do texto que está lá em João. João não, é João mesmo, só que eu não anotei aqui não, então não vou falar a referência porque eu não me lembro, mas eu acho que é João que tem esse diálogo entre Jesus e Pedro. Acho que é em João, tá? Mas se eu estiver errada, os irmãos me perdoem, porque eu não sou boa para gravar as coisas assim de cabeça. Quando Jesus conversa com Pedro e pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim, amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, está em João mesmo, acabei de achar aqui. João 21, 15 a 22. Que é quando Jesus vai perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. E aí Jesus responde, cuida das minhas ovelhas. Pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor. Ficou até triste, né? Porque, poxa, Jesus pela terceira vez perguntando a mesma coisa. E Jesus novamente diz, cuide das minhas ovelhas. O que eu aprendo com isso? Entre tantas outras coisas que eu penso que estejam implícitas nesse texto, isso é algo que fala muito ao meu coração. O que Jesus está dizendo para Pedro é, você quer demonstrar o seu amor? Você me ama de verdade? Mostre isso cuidando daquilo que eu amo, que são de vidas. Cuide das pessoas. Ame o seu próximo. Essa é a maior evidência de que nós amamos a Deus. Mas não se esqueça de que para isso é preciso primeiro amar a Deus. Quando você ama a Deus verdadeiramente, você evidencia amando ao seu próximo. Mas não inverta as ordens, né? Não é porque é possível dizer que ama ou parecer que ama o próximo sem amar a Deus. E não é isso que nós não queremos parecer, nós queremos ser. Nós somos do Senhor.
Então, primeiro amemos a Deus de todo o nosso coração. E quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Toda a lei, né? E aí depois nós vamos ter condições e a evidência de que amamos a Deus e amar o nosso próximo. E aí não tem como ignorar de fato as pessoas, porque se eu amo a Deus, eu vou cuidar daquilo que Deus mais ama, que são de vidas, né? Aquilo que é mais precioso para o Senhor, que são as almas. Então nós vamos amar verdadeiramente. Como extrair de Deus o amor capaz de transbordar e alcançar o próximo? Extrair de Deus, será que é possível extrair? Eu penso, quando eu li isso aqui, eu pensei, mas eu não preciso extrair, porque eu não estou fora. A Bíblia diz que se eu estou com Deus, se eu amo a Deus, o amor dele permanece em mim. Então eu não extraio, o amor está aqui dentro. Pelo contrário, eu não preciso extrair, o amor flui de mim, porque o amor de Deus habita em mim. O próprio Deus habita em mim e Deus é amor. Então, aquele que ama, aqui ó, João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aqui, olha, deixa eu ver aonde que tá, deixa eu ver se é João, eu não sei agora, porque eu botei várias referências aqui, eu não vou achar, mas diz que aquele que permanece no amor, quem ama a Deus, permanece no amor. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Olha, ninguém jamais viu a Deus, e se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, o amor de Deus flui de nós no nosso relacionamento com o outro, não é isso? Então, eu não preciso extrair, vai fluir de mim, porque eu estou no Senhor, eu amo a Deus e o seu amor permanece em mim. Se eu obedeço aos mandamentos, eu posso ter essa convicção de que o amor de Deus está aperfeiçoado em meu coração. E por isso eu tenho condições de amar e de derramar amor ao meu próximo, a fim de alcançar pessoas através desse amor. Quais as práticas cristãs devem ser realizadas para que alguém esteja apto para amar ao próximo? É o que a gente falou, é estar em Deus, é amar a Deus. E prática cristã. Como é que eu obedeço a Deus? Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que eu vou obedecer aos seus mandamentos? Qual é o caminho para que eu... Primeiro eu preciso conhecer os mandamentos. Então fala de conhecer a sua palavra, de buscar a Deus através da sua palavra. Assim eu vou conhecer os seus mandamentos, tomo a decisão de obedecê-los, porque a escolha é minha. Então eu decido obedecer a Deus. Dessa forma eu vou estar sim apta para amar o meu próximo. E quando eu estiver amando o meu próximo, esse amor é genuíno e verdadeiro, porque eu amo a Deus em primeiro lugar. Não tem como. E aí eu até coloquei aqui, né, que eu achei assim interessante do que a gente está falando aqui. É como se Deus fosse a fonte, não tem a nascente? Então, Deus é aquela fonte, a nascente. É da onde tudo vem, da onde flui. É lá que é o lugar, onde tem, né? Onde eu posso buscar, é onde eu tenho que buscar, é a fonte. A fonte do amor é Deus. Deus é amor. Eu sou o rio. Um rio que vem dessa ponte, dessa fonte aqui, que vai se alimentando da nascente. E aí esse amor passa por mim e o rio desemboca onde? No mar. Então o mar quem é? Aqui, só pra gente entender, né? O mar é o próximo, o mar é o meu próximo. Então eu estou aqui, né, na fonte, na nascente, vem jorrando, tá dentro de mim, permanece em mim. Eu sou o rio que desemboca no meu próximo. Então se eu estou ligado à nascente, a essa fonte, do meu ser vão fluir rios de água viva, rios de amor que vão transbordar na vida do outro. Então que a gente esteja alicerçado, arraigado, preso, firme no Senhor, amando a Deus de todo o nosso coração. E dessa forma nós vamos amar verdadeiramente o nosso próximo e cumprir a lei de Cristo. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar, eu também não me lembro, se os irmãos me perdoem essa falha, até porque isso veio algo agora aqui no meu coração e eu não busquei essa referência antes e eu não me lembro de cabeça onde está escrito. Mas eu vou mencionar e os irmãos vão saber e vão poder aí abrir a Bíblia e encontrar a referência, né? A oração de Jesus ao Pai. E quando ele diz assim, que o mundo creia, né? Que eles sejam um,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que nós somos um? A única forma de sermos um é nos amando, né? A unidade é fruto do amor que temos uns pelos outros. E Jesus estava orando ao Pai exatamente isso. Deus, Pai, que eles sejam um, que eles se amem verdadeiramente, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, quando nós amamos a Deus, nós conseguimos amar verdadeiramente o nosso irmão. E essa é uma responsabilidade que temos, porque é só amando verdadeiramente o nosso próximo que nós vamos demonstrar o amor de Deus e alcançar vidas para o reino. Então, olha que responsabilidade que nós temos de nos amarmos verdadeiramente para que o mundo possa crer que de fato Jesus veio para salvar a humanidade. Então, o mundo está olhando para nós, está olhando para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, é nossa responsabilidade obedecer a Deus, amá-lo de todo o coração, para termos condição de demonstrar esse amor ao mundo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima lição, o próximo estudo. E fomos muito abençoados, né, no decorrer dessas lições acerca dos 10 mandamentos. E que nós possamos colocar em prática tudo que estudamos aqui. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém.